Bom dia, então nós vamos hoje fazer uma aula de operações com números inteiros, tá? Vamos relembrar um pouquinho quem são os números inteiros. Lembra? Representado pela letra Z, não tem começo, é infinito, todos os negativos e zero e todos os positivos. Esse é o conjunto dos números inteiros. Vamos então fazer as operações com esses números inteiros, começando pela adição e subtração de números inteiros. Como assim? Vamos dizer que você está devendo, vamos supor que eu, professora, estou precisando de dinheiro e pedi para que a Ana me emprestasse dinheiro. Ana, por favor, me empresta hoje R$20. Então eu fiquei devendo para a Ana R$20, menos 20. Aí amanhã, falei, Ana do céu, ainda não recebi dinheiro, preciso de mais R$15. Eu fiquei devendo para a Ana mais R$15. Olha só, você tem uma parcela de dívida de menos 20, mais uma parcela de dívida de menos 15. E você vai ter que somar essas duas dívidas. Logicamente, se a gente pensar um pouco lógico, tem uma dívida, depois tem uma outra dívida, é lógico que vai continuar sendo dívida, maior ainda. Então, você vai somar as dívidas, mas continua sendo dívida. Então, pensando logicamente, isso aqui continua sendo dívida, só que eu vou somar as duas dívidas. Então, fica menos 35. Para já a gente adiantar um pouquinho que vem expressões numéricas, o ideal é tirar dos parênteses, lembra? Expressões numéricas, parênteses, colchetes, chaves, resolve pelos parênteses primeiro. Como que eu tiro o número negativo ou positivo de parênteses? Eu faço regrinha de sinal com quem está fora, com quem está à esquerda do número. Por exemplo, esse sinal de negativo eu tenho que fazer uma regrinha com quem está aqui fora. Quando não aparece esse sinal, é porque é positivo, lembra? O negativo obrigatoriamente aparece sinal de negativo, o positivo nem sempre. Então, mais com menos sinais diferentes, fica só menos 20. A mesma coisa, esse sinal de negativo, vamos fazer uma regrinha com esse sinal de positivo. Menos com mais, menos 15. Aqui ficou mais fácil de entender então. Estou devendo 20, fico devendo 15, então fico devendo R$35. Tudo bem? Então veja bem, isso é adição de números inteiros. Adição de números inteiros. Você tem parcelas, essas parcelas são negativas. Você pode pensar logicamente, a soma de duas dívidas continua sendo dívida. Porém, eu somo as parcelinhas. Certo? Quando é positivo, a gente já sabe como fazer, isso não muda nada. Só tem que tomar cuidado quando houver negativo. Por exemplo, estou devendo R$50, certo? Só que eu vou somar com o valor que eu vou dar. Eu vou lá, estou devendo R$50 no cantinho. Aí eu vou lá com R$15. Então, olha, tinha uma dívida, mas agora eu estou dando dinheiro. Eu estou tirando uma parte da minha dívida. Então, fica menos 50 mais 15. Ou seja, eu não vou conseguir pagar toda a minha dívida. Porém, vai ficar menor do que antes. Então, vai haver uma subtração. 50 menos 15, 35. Mas como continua sendo dívida, o sinal é negativo, tá? Se eu for tirar dos parênteses, esse tirar do parênteses é muito importante, vai aparecer bastante em muitos casos e muitos problemas. Então, vamos lá. Esse com de fora, mais com menos, menos. Mais com mais não muda nada, né? Então, estou devendo 50. Vou lá e pago 15, então eu fico devendo 35. Tá bem? E se for duas parcelas positivas, a gente já sabe quanto que dá, né? Isso já é comum pra gente. Mais 15 e mais 20, tudo positivo, é tudo soma. E tudo fica positivo no final.
Tudo bem? Adição de números inteiros. Qual que é nosso foco, nossa principal atenção aqui? É sempre tomar cuidado com os sinais. Se tiver parênteses, a gente precisa tirar dos parênteses primeiro e depois fazer a operação, tá? Quando é só com duas parcelinhas assim, logicamente, mentalmente, a gente consegue chegar no resultado. Mas, quando tem mais de duas parcelas, por exemplo, aqui a gente tem 3 parcelas, mas pode ter muitas, várias, né? O que eu sugiro sempre? Tira dos parênteses primeiro, não vai ter erro. Bom, mais, com quem está fora aqui é mais, continua sendo mais. Menos, e mais afora aqui é mais, fica menos. Menos, aqui fora é mais, fica menos. Opa! Quando você tem mais de duas parcelas, 3, 4, 5 parcelinhas, o ideal, mais rápido nesse caso, é juntar as parcelas com o mesmo sinal. Quem é negativo com quem é negativo, a gente acabou de ver que dívida com dívida continua sendo dívida. E você soma essas dívidas. Então, menos 200 com menos 30 continua sendo menos 200, menos, né? Continua sendo negativo. E 200 com 30, 230. Olha o que aconteceu. Eu juntei as parcelinhas negativas. Aqui não tem quem juntar, continua sendo 100. Você está devendo 230 e você vai com uma nota de R$100. Paga a dívida toda? Não. Continua devendo. Só que a dívida fica menor. Fica em 130. Ok? Então tem uma regrinha que fala assim, quando for adição e subtração de números inteiros. Quando os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal. Quando os sinais forem diferentes, você subtrai e conserva o sinal de quem tem maior módulo. Lembra? Módulo, distância daquele número até o zero. Então, nesse caso, ó, temos as duas situações aqui. Sinais iguais, ó, menos, menos, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, esse caso de baixo, subtrai um do outro, ficou 130, e o sinal vai ser de quem tem maior módulo, aquele que está mais distante do zero. Nesse caso, é o negativo. Ok? Isso é para a gente fazer a adição e já também puxando um pouquinho da subtração de números inteiros. O que muda na subtração? Quase nada. Cuidado com o sinal mesmo. Por exemplo, você está devendo R$100 no banco, mas o banco colocou uma cobrança lá indevida. Então, ele vai ter que tirar uma cobrança que ele fez lá na sua conta. Então, supomos que foi uma cobrança de R$30. Ó, olha o contexto. Estava devendo R$100 no banco, mas o banco ainda tirou lá R$30 da sua conta. Ou seja, seria mais uma dívida. Só que foi indevida. Então, ele vai ter que retirar essa dívida da sua conta. Tá ok? Bom, do mesmo jeito, o mais rápido, mais seguro é tirando dos parênteses primeiro. Sempre com quem está à esquerda dele. Então, olha só. Esse menos 100, a esquerda dele, quando não tem, é mais. Menos com mais, a gente sabe que fica menos. Sinais diferentes, menos. Menos 100. Esse menos, com esse menos, vira mais. Por quê? Porque você pode pensar também que esse negativo, você pode fazer a seguinte leitura. O oposto de quem está aqui dentro. Aqui, ó, no cantinho. Menos 30. Eu vou ler esse menos aqui como o oposto. O oposto de quem está aqui dentro. E quem é o oposto de menos 30? Mais 30.
Por isso que aqui menos com menos fica mais 30. Aí, já acabou de ver que em uma expressão onde tem mais e menos, sinais diferentes, você vai subtrair 100 de 30, 70. E qual sinal você vai pôr? De quem tem maior módulo, ou seja, quem está mais distante do zero. Nesse caso é o 100 e ele é negativo. Ou simplesmente pensar, está devendo 100 e paga 30, continua devendo, só que devendo 70. Tá bem? Então, é mais uma questão de interpretação, de atenção e de algumas perguntinhas para o próprio número, para o próprio contexto, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer uma expressão grandona aqui, ó. Parênteses, colchetes, chaves, positivos e negativos. Bem? Vamos começar fazendo quem está dentro do parênteses. Isso aqui. Então, o resto eu vou abaixar. Já relembrando, então, como se faz expressões numéricas. Mais. Quanto é menos 15 mais 7? Estou devendo 15, pago 7. Ou, sinais diferentes, subtrai, 15 tira 7 fica 8. E sinal do maior módulo. O maior módulo que está mais distante do zero é o menos 15, então fica negativo. Mais 2. Opa, faltou um colchete. Por que eu mantive dentro do parênteses? Por causa do sinal. Tá? Cuidado. Mantém esse parênteses por enquanto, sempre. Mesmo que ele for positivo, o que pode ser negativo, você tem que fazer a regrinha de sinal. Beleza? Então agora a gente vai fazer o quê? Ainda os parênteses, que agora é com relação ao sinal. Tá bom? Então, ó, vamos baixar aqui o 30, menos 40, menos, com esse mais, sinais diferentes, menos 8. Agora, não preciso mais desse parênteses, vou colocar só esse colchetes, mais 2. Pela ordem da matemática, agora a nossa operação tem que ser dentro do colchetes. Então, vai ficar 30 menos, vamos manter os colchetes por causa do sinal, 40 menos 8 é a nossa operação simples, básica, então fica 32. Lembrando que quando não tem sinal, ele é positivo. Mais 2. Qual é o nosso próximo passo? Tirar de novo o sinalzinho aqui. Tá? Então, o que a gente tem? 30, mais com menos, menos, mais 2. Agora só sobrou a chaves, e você tem positivo, negativo e positivo. Lembra? Junta os que têm sinais iguais, porque sinais iguais você soma e conserva o sinal. Então, mais 30 com mais 2, mais 32. E só sobrou quem? Menos 32. Olha, sem querer deu certinho, dá um número zero, né? Tá? Com 32, gasta 32, sua resposta é 0. Ok? Então, isso é basicamente então operações com números inteiros, adição e subtração. Depois a gente vê a multiplicação e divisão. Basicamente, então, vamos fazer uma recapitulação. Tirar de parênteses, tá? Lembrando que sinais iguais, ó, sinais iguais vai dar sempre mais e sinais diferentes vai dar sempre menos. E depois lembrar, quando a expressão tiver somente positivos e negativos, juntar os que têm sinal igual, os que têm
sinais iguais. Aí lembrar, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e sinal do maior módulo. Vai ficar, vou enxergar, mas vai ficar a minha voz, tá? Tchau!